Agora, para esse e outros vídeos aqui do canal, nós teremos uma companhia maravilhosa, que é simplesmente a Frieren Chiquita. Gente, sério, o cheirinho dela é muito bom quando ela chegou. Te amo, Frieren Chiquita. Parando aqui no meio só pra pedir desculpa, porque tem muito carro passando agora, então se a minha linha de raciocínio não estiver fazendo muito sentido, é porque eu tenho que pausar de 3 em 3 minutos a cada carro que passa. Enfim, me perdoem. É sexta-feira, tá todo mundo indo sextar por algum motivo, e as pessoas só passam pela avenida. Não dá. Quase derrubei aqui minha garrafinha d'água. Hello, me vidas, tudo bom? Hoje, nossa lindíssima Frieren Chiquita e ela segurando a Iedinha. Voltamos aqui com nossos papinhos regulares. O assunto que veio na minha cabeça é algo que vai a partir de um ponto específico, mas que meio que vai ser abrangente para outras áreas, porque é meio comum, né? E é algo que eu trago da minha perspectiva porque é algo que eu entendo, né? Então, é assim que a gente trabalha. O assunto que me foi acometido dessa vez na minha cabecinha é algo que meio que casa um pouco com o vídeo que eu tenho no meu canal principal de arte ser a única coisa que eu faço de bom, entre muitas aspas. Só que entra num aspecto muito diferente, que agora é simplesmente o que você faz depois que você aprende a desenhar. Basicamente, trazendo também um pouco pra minha realidade e pra realidade também de muita gente. Uma área específica, por exemplo, design. Na Tanarte também você pode ver isso. Você aprende muitas coisas essenciais para aquela área, que talvez você consiga aplicar elas em outras áreas dentro daquilo. Existem alguns cursos de design, por exemplo, se eu não me engano, o da UFMG, que é design generalista. Então você vai aprender os fundamentos do design. Você vai ser formado como designer. Só que aí entra a contradição do mercado de trabalho. Porque apesar de você ser uma pessoa, entre aspas, generalista, você vai ser contratado para um emprego específico, que às vezes pede coisas generalistas também. E também esse negócio de ter uma formação e depois trabalhar numa área diferente sempre vai acontecer. Porque as coisas na vida não acontecem com uma linha reta e às vezes você não consegue atingir esse negócio da onde você se formou, você realmente sai para poder fazer aquilo. Eu mesmo, por exemplo, eu sou formada em design de produto e eu trabalho como designer gráfico hoje em dia, então é sobre, né, meninas? E tá tudo bem. A mesma coisa aconteceu também com meus amigos, que com certeza mesmo depois de formados estão aí exercendo outra área do design, ou talvez não tô nem exercendo design hoje em dia, ou devem estar até fazendo outros cursos, o que é muito normal. E é a vida, né? É sobre isso. Tem gente que às vezes se indigna tanto com isso e tem gente que não e tá tudo bem. Dado esse exemplo, vamos falar agora do meu maior medo hoje em dia, que é em tentar saber que tipo de artista eu sou hoje em dia. Pelo menos na minha colinha, dividi em alguns tipos bem específicos, que óbvio que vão ter outros, provavelmente eu devo ter esquecido algum, mas a questão mesmo é que nesse monólogo, que eu possa tentar ajudar alguém, mas a questão é que com esse monólogo eu pelo menos tento chegar em ideias e soluções pra mim mesmo, quanto pra outras pessoas que também estão se questionando sobre. Então, é um vídeo no YouTube sobre alguém falando alguma coisinha que ou alguém vai deixar de fundo, ou pelo menos vai ser importante pra alguém. Então, estamos aí pra isso. Então, os grupos de artistas que eu tentei separar são basicamente esses. A gente tem os artistas de rede social, que vão começar a publicar os seus trabalhos nas redes sociais, tentar ganhar presença lá dentro e fazer aquelas famosas challenges como Meet the Artist, Draw This on Your Style, aqueles desafios de bater meta que geralmente as pessoas fazem pra fazer desenhos bem sapequinhas. Enfim, eu acho que pelo menos todo mundo começa desse jeito. Se você tem essa bonitona bem aqui, é uma one by one, a minha. E quando você começa no digital, realmente o mundo se abre pra você depois do tradicional. Apesar de que você ainda pode fazer esse tipo de coisa no tradicional. Só que eu acho que o digital, ele meio que faz com que algumas etapas sejam mais fáceis e também já é mais fácil também o próprio ato de postar o desenho. Eu comecei com 14 anos, então realmente era o que eu tinha na época. Daí, um ano depois que foi me dado de presente a minha primeira mesa.
Então, é basicamente isso. Eu comecei sendo artista de redes sociais e acho que eu tô perdendo muito disso desde 2023. Então, é meio difícil eu desenhar hoje em dia. Esse é um dos motivos das quais eu me sinto perdido, inclusive. Agora a gente vai pro segundo, que inclusive eu já tentei, e foi uma experiência meio complicada, que é o artista de convenção. Con artist, pra gente deixar um pouquinho mais simplificado. Que é literalmente isso. Além de desenvolver o público, esse artista consegue angariar uma audiência para poder ir numa convenção e vender produto. Mesmo que outros artistas, no geral, possam vender produtos, eu acho que a finalidade de você vender um produto é quando você meio que tem uma loja. Geralmente físico dá muito certo. Eu já até tentei fazer essas coisas, eu fiz prints, eu fiz marca-páginas pra vender em 2 eventos que eu já fui. Em um eu não vendi muita coisa e no outro, como era da universidade, alguns dos meus amigos vieram comprar algumas coisas de mim, então tinha um pouquinho de público. Isso é realmente uma coisa muito arriscada. Apesar do artista de redes sociais começar ali e depois talvez poder evoluir para ser um artista de convenção, eu acho que ainda é um caminho muito difícil porque você precisa dar muito certo para poder vender as suas coisas. Até vender commission é difícil. Imagina um print, ou também desenvolver outros produtos, como uns produtos mais complexos, no caso, como bottom, como adesivo, chaveiro. Eu acho difícil. Juro por Deus, eu acho muito difícil. Aí, desistindo disso e por conta dos meus prints serem muito antigos, não refletem o meu estilo atual, eu tô com todo esse material parado. Os únicos que eu salvaria mesmo foram os adesivos que eu fiz de florescer, mas eu acho que eu teria que expandir um pouquinho mais o IP para poder vender esses produtos, o que é meio difícil. Também eu tenho um adesivo do meu personagem, só que ele também mudou. Apesar do design antigo ser bem parecido com o design atual, eu não sei se daria pra vender, porque também não é o mesmo nome. Mas eu acho que até daria pra considerar. De resto, é um material que vai ficar aí... triste mesmo. Não tem muito o que dizer mais. Indo pro próximo tier, a gente tem o que talvez eu me insira hoje, mas talvez não também, não sei. É o de quadrinhista. Pode ser tanto pessoas que fazem mangás ou pessoas que realmente fazem quadrinhos, né? Porque no final de tudo é história em quadrinhos, só que é uma estilização diferente pra cada um. Também isso decorre de você ser conhecido nas redes sociais. Minha experiência foi até que boa, pelo menos na época que eu era bem mais nova, porque eu participei de comunidades assim, conversei com diversas pessoas que fazem quadrinhos, das quais eu estimo muito hoje e gosto muito do trabalho delas. Talvez esse seja um dos caminhos que eu possa seguir hoje em dia, porque além de gostar bastante, era o que eu queria fazer desde pequeno. Porque um fun fact, inclusive, que eu não vou conseguir pegar agora, mas literalmente o primeiro mangá minha mãe comprou é o último volume de Shinshi Doumei Cross, ou The Gentleman Aliens Cross, traduzido. Eu não entendi nada porque era o último volume, mas eu tava conseguindo entender ali algo além do que eu já tinha visto antes, porque... Óbvio, não querendo menosprezar aqui, né? Mas os únicos quadrinhos que eu tinha visto eram, tipo, Turma da Mônica, Mafalda, Calvin e Haroldo, tudo que tinha no livro de português. E o mangá me possibilitou ver uma forma diferente de contar a história que eu achei muito interessante. Eu queria muito estudar desenho pra essa finalidade. Aí, quando veio a mesa digitalizadora, que eu fiz os primeiros quadrinhos de comédia, que inclusive eu detalho muito nesse vídeo aqui, dos meus 10 anos desenhando. Foi algo que eu tentei que foi engraçadinho. Na época eu tava fazendo muito sucesso, eu também tentei pegar a onda, mas eu acho que o meu senso de humor não é um dos melhores, então eu quis fazer histórias mais centradas, assim, e foi aí que eu comecei a desenvolver outras coisas e parando no meio. A única história meio que tá fechada hoje em dia mesmo é Florescer e que eu pretendo fechar, Deus me ouça, por favor, durante esse ano, até o próximo, talvez, Não Desista, pra daí depois puxar para essas outras obras. Então, talvez eu me sinta melhor sendo um quadrinista, justamente por conta do meu passado, de ter sido influenciado por muitos mangakas, assim como muitos artistas são hoje em dia. Então, nós criando os personagens e dando histórias pra eles, eu acho que vale a pena poder me expressar dessa forma e mostrar eles pro mundo e como se eu criasse um legado maior fazendo isso, sabe? Criando uma história e trazendo ela pro mundo.
Tanto que tem até a wiki da LQN, que, cara, simplesmente tiro o chapéu e faço tudo, porque os caras são muito foda. A LQN, inclusive, é uma das comunidades que faz um trabalho hoje em dia que é sensacional pra isso, pra poder ajudar outros quadrinistas. Pela minha série ser muito curta, ainda não parei pra divulgar, mas eu ainda me sinto orgulhoso de ter feito Não Desista, de pelo menos ter fechado o primeiro arco, e eu tô bem ansiosa pra poder fazer as próximas páginas. Eu só preciso de mais um tempo, porque eu tenho trabalhos muito importantes. E é sobre isso. Um outro tipo que a gente tem é o de animação, que eu já tentei fazer célula a célula, e é complicado demais. Eu admiro muito quem segue por esse caminho, assim, e... Nossa, tem muita gente super talentosa. Infelizmente, eu não tenho muitas palavras pra me debruçar, porque o meu interesse por animação é mais pro futuro. Talvez eu faça alguma coisa assim, se tratando de motion design, fazendo... Sabe aquelas splash art de skin do LoL, que é toda animadinha? É isso que eu tentaria fazer. Então, eu realmente peço desculpas por não poder falar muito sobre animação hoje em dia, mas que é um negócio que inspira muito, tanto animações indies quanto as mais populares, assim. Todas elas também fizeram parte do processo de inspiração minha e de muita gente, então realmente vale colocar esse espaço aqui pra eles. Agora o próximo, que é literalmente o que eu tô fazendo hoje em dia, é ser um criador de conteúdo. Eu tô usando as minhas artes, digamos assim, tanto arte mesmo quanto design, pra poder me apoiar na criação de conteúdo. E eu também tô tentando fazer coisas muito mais light no canal principal, falando das coisas que eu gosto genuinamente. Então, se for, talvez, pra falar de fofoca, eu vou estar falando aqui. E eu não vou fazer menções as mais recentes porque eu tenho medo. Eu não tenho monetização, eu não tenho nada, quase não tenho povo. Eu tenho povo, só que um pouquinho de povo, mas não quero nem perder isso, sabe? Vai ser muito complicado pra mim se eu perder, inclusive. E eu acredito que boa parte das pessoas meio que segue essa rota também. Ainda mais quando meio que a gente teve que ser obrigado a fazer Reels, porque no Instagram, por exemplo, não estava entregando mais publicações para as pessoas, o que é realmente complicado. Então, né, não tem muito o que fazer sobre isso. Então, quem tem cão, caça com gato. Eu não tenho nenhum dos dois, eu tenho minhas garras. E assim, essa jornada de criar conteúdo e falar das coisas que eu gosto é bem complicado, porque são coisas muito específicas. E às vezes a gente não sabe o que é que irrita e o que é que não irrita. Dando uma olhada mesmo no meu canal, as coisas que realmente, tipo, saem da marca de 100 views são os vídeos sobre anime. Acredito que seja porque, pelo menos boa parte das pessoas que me conhecem, elas me conhecem porque eu gosto de anime. Ou também os assuntos que eu falei, os animes que eu trouxe foram bem interessantes. Acho que as únicas exceções à regra de vídeos que passaram de mais de 100 views foram os vídeos de Kyokai no Kanata, porque eu tô falando sobre esse anime a exaustão, mas vai acabar. Tá bom? Vai acabar em algum momento. Acho que até a jornada aqui tá sendo bem interessante, mesmo que não tenha muitas views nos vídeos, o que é normal, já que é um canal muito pequeno. Essa coisa de experimentar formatos tá sendo bem interessante pra mim. Até o vídeo do iceberg pegou mais views que outros do meu canal principal, então, né? Sempre bom fazer alguma coisa assim. E, inclusive, apesar do trabalho duplo, é legal ter um canal secundário só pra fazer essas coisas. Acho que talvez, por enquanto, seja legal seguir assim e tentar manter uma rotina saudável, porque eu também gostaria de manter o label de quadrinista junto. Então, é sobre isso. E por último, mas não muito menos importante, acho que pelo menos todo artista almeja seguir nesse caminho, que é de pegar trampos mais profissionais. Por exemplo, ser capista de livro, trabalhar com artes promocionais para empresas grandes, ou até mesmo algo que, inclusive, eu acho muito incrível, que envolve arte, mas não necessariamente arte final, que é storyboard. Trabalhar com desenho nessas áreas um pouco mais específicas e meio grandes, assim. É um sonho de muita gente, até o meu sonho também, para falar a verdade. Eu só não sei o que é que possibilitaria isso exatamente, se precisaria trabalhar numa agência em específico ou dentro de uma empresa, que, né, às vezes isso acontece. Mas que também a gente vê as pessoas que estão por ali trabalhando, por exemplo, ou as que trabalhavam pelo menos na Riot,
da Blizzard, enfim. Pra resumir, também é um tópico que eu não consigo discutir muito, porque eu não cheguei ali ainda, por mais que eu acompanhe muita gente que faz parte desse cenário. Seriam essas categorias que eu consegui definir para os artistas em específico. Agora vem aí o X da questão, mesmo que eu tenha dito o que eu já meio que pensei pra mim mesmo, pelo menos hoje, que é uma questão que eu acabei lidando comigo mesmo nos últimos dias, que é o fato de querer abraçar o mundo inteiro, fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu acho que quando a gente é jovem e às vezes a gente tá um pouquinho perdido ainda, a gente meio que ruma pra esse tipo de coisa e depois fica com burnout no final. Não tem outra saída. É legal poder experimentar de tudo. Tanto que, por exemplo, quando a gente é jovem, a gente meio que quer fazer tudo de uma vez, porque quando a gente era mais jovem ainda, tipo, na época de criança, de adolescente, a gente também fazia esse monte de coisa no dia a dia, tipo, eu me lembro de fazer curso de inglês, curso de espanhol, natação, karatê, violão, técnica vocal. Já contei 7 coisas que eu fazia a mais. E ainda eu tinha que desenhar. Eu fazia parte da igreja. Era um monte de hobby na minha vida. Aí a gente vira um adulto cansado. Fazer o quê? A gente precisa de hobbies, obviamente. A gente precisa de hobbies. É tanta coisa que a gente faz no dia a dia que às vezes a gente acha que a gente se acostuma a ter uma rotina super cheia, depois que a gente meio que consegue fazer o que a gente quer, mas na verdade a gente só tá cansado mesmo. Eu mesmo, quando comecei a entrar no mercado de trabalho, foi a época, inclusive, que eu parei de desenhar. Eu desenhava todos os dias. Quando eu comecei a trabalhar, eu parei, já que a rotina do trabalho é completamente diferente da rotina da escola, por exemplo. No meio da aula eu conseguia trazer, eu já tinha os materiais ali na mão e eram os mesmos de desenhos que eu usava regularmente, eu conseguia desenhar no meio da aula quando eu tinha um tempo. Até mesmo no tempo livre eu conseguia desenhar. Agora, no ambiente de trabalho, eu acho muito mais difícil. Ainda mais quando é escritório, né? Tipo, mesmo que tenha a possibilidade remota de fazer um negócio desses, a gente meio que fica nessa pira de receber ordens, executar ordens. Receber ordens e executar ordens. E quando não tem ordens, a gente espera por elas. O que é pesadíssimo, na minha opinião. E hoje em dia eu também passo por isso, mesmo com a rotina que eu tenho e até todos os privilégios que eu tenho, inclusive. E com isso eu ainda fiquei com o hábito de querer abraçar o mundo, porque trabalhando com design, infelizmente a gente tem que se vender como se fosse a pessoa mais produtiva do mundo. Além de ter que aprender e continuar estudando design, para poder me manter e ter um portfólio aceitável, um currículo aceitável também, tive que inventar de fazer um monte de coisa. O fato de saber edição de vídeo, editar vídeos e agora também tá fazendo outras coisinhas, é benéfico pra mim, porque o meu maior objetivo é continuar trabalhando com aquilo que eu trabalho hoje em dia. Além de fazer trampos de design, eu também faço edição de vídeo. Até locução se pá. Eu já fiz algumas locuções, inclusive, e eu não sei nem se a minha voz é muito boa pra isso, não. Mesmo que eu escute ela todos os dias, acho que eu tenho uma dicção boa, mas a minha voz é outro lugar de pensamento que eu não cheguei ainda. E não só edição de vídeo, que eu tive que parar pra poder aprender, eu também tive que aprender motion design, que também tem um pouquinho a ver com edição de vídeo, já que no Premiere também existe a curva de Bezier, no After Effects também tem. Tive que parar pra poder aprender umas coisas no After Effects e também fazer alguns trabalhos. Eu também tive o medo de fazer uma landing page e, na verdade, eu só tinha que fazer o design da landing page. Eu não tinha que programar nada. Esse trabalho foi um babado, inclusive, porque, nossa, eu fiz tudo no Figma, com animação, com teste, com tudo, pra depois no final saber, não, a gente tem um programador que faz coisa no WordPress, deixa os negócios com ele, da parte de programação, o design é contigo. Eu tive cagaço até esse ponto. E também por um tempo, durante os últimos meses, eu decidi tentar aprender de novo programação, porque eu só sei meio que o básico de HTML e CSS. É nesse momento que a gente chega pra essa discussão. A partir do momento que eu comecei a estudar muito programação, e no curso que eu estava também tinha uma parte de desenvolvimento pessoal. E essa parte de desenvolvimento pessoal tem um curso de foco. Esse curso de foco tem dito, você precisa de priorizar uma coisa na sua vida? Foi aí que eu falei, putz, o que eu estou priorizando na minha vida? Eu não sei. E também tem outras variáveis e coisas que aconteceram durante
essa parte da minha vida, me fizeram refletir que eu tô de novo abraçando um mundo que eu tava querendo parar um tempo e depois eu só, tipo, voltei. É muito complicado sair desse tipo de situação também. E também voltando aos artistas. Por mais que a gente tenha todas essas opções, nem todas elas vão ser pra gente de verdade. É por isso que eu acho que eu me sinto mais confortável em não postar muito nas redes sociais e fazer projetos. Poder trabalhar em um teórico segredo, mostrando as fofocas só pros ursos cósmicos, por exemplo. Então, já aproveito aqui pra poder fazer um merchan. Se você pudesse ser um membro do nosso clubinho, seja. Eu não sei fazer merchan de nada. Se eu puder trabalhar em segredo, mostrar um pouquinho os meus projetos para as pessoas que eu gosto e que me apoiam, poder ter esse apoio e aí ter a coragem de mostrar essas coisas para todo mundo, eu acho que esse é o melhor caminho para poder seguir, sabe? Porque pelo fato de já ter tentado de tudo e ainda pensar, não, eu preciso dessas soft skills, eu preciso dessas coisas pra ser uma pessoa bem-sucedida, é complicado. E a gente ainda fica pensando também nessas coisas, né? Seguir o caminho de tal e tal pessoa pra ser bem-sucedido, mas a vida é injusta. A gente tem que bater a cabeça na parede quantas vezes forem necessário pra poder saber o que realmente é o caminho correto. Sendo jovem ainda, na idade que eu tô, acho que ainda tenho muito a aprender, mas também, não sei, a gente tem que se olhar com mais carinho, obviamente. A gente também tem que entender quando que é a hora de, por exemplo, dizer, tá, calma, aqui não dessa vez. Volta, passa um recálculo, tentar buscar alguma coisa diferente, né? É difícil, é muito difícil, e eu tentando dialogar, às vezes eu sempre fico nesse negócio de não entender muito como sentir sobre tais coisas. Ainda mais quando eu sinto é um negócio muito grande pra minha cabeça ou muito complexo. Eu acho que seria essa a ideia, né? Pelo menos esse é o seu aviso. Caso você esteja fazendo um monte de coisa, calma, pelo amor de Deus. Ou pelo amor de quem você acredita, obviamente. E a gente precisa se cuidar também, pra que a gente não dê uma de Atlas e sobrecarregue as nossas costas. Porque dor na coluna é um inferno. Não só por isso também, mas porque a gente também precisa mensurar bonitinho o tempo que a gente se dedica pras coisas. Pro trabalho, pras relações com as pessoas que a gente gosta, pro lazer, pra todas as áreas da nossa vida no geral, né? Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente quer abraçar. E também voltar, talvez, a hábitos que a gente precise voltar. Por exemplo, depois de ter feito tantas decisões de ter abandonado o japonês, eu ainda preciso voltar a estudar e terminar esse mangá. Eu espero pelo menos terminar esse vídeo com tudo picotado, depois de ter um monte de moto e carro passando. Espero que ele tenha feito algum sentido e essa discussão possa ter sido boa pra ter sido acompanhada. A gente possa decidir o melhor pra nós, como sempre. Aí fica aí o meu vamos se cuidar, né, galera? Porque a gente também não é de ferro e não é molenga. É isso, minha vida. Só tenho a agradecer por estarem me escutando, tanto falando das coisas que eu gosto muito, quanto desses assuntos aqui um pouco mais pessoais, digamos assim. São coisas muito pessoais que me afetam muito. Aí é isso, gente. Esse é o Momento MEI desse mês. Vai passar carro, vai passar moto. É um beijo, é um abraço pra vocês. E vambora que foguete não dá ré, só o foguete do Elon Musk. Beijo. Falou! Quando eu tinha uns 14 anos, então... Tá vindo tanto carro hoje, meu Deus. Esse vídeo tá demorando tanto pra gravar, meu Deus. Talvez esse seja um dos caminhos que eu queira seguir hoje em dia, porque além de gostar... Meu Deus. Não aguento mais tanto carro passando. Bicho, eu não aguento mais.
Eu não aguento mais. Véi, é muito carro, muita moto. Jesus. Enfim. Passa, por favor. Não aguento mais. Acabou? Apesar do trabalho duplo, é sempre bom ter um... Ah! Isso aqui foi alto, hein? Puta que pariu. Tuge, 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 tuge. Ah, esses vão ser os bloopers mais chatos do mundo. Passa, por favor. Obrigado. Não tá querendo passar, não, Divo? Ai, não aguento mais. Tanto carro, tanta moto passando. Vou deixar essa moto passando também. Ai, puta que pariu. Não tô aguentando mais. Essa é outra moto passando. Eu não aguento mais. Eu vou terminar de gravar porque tá sendo um saco. Honestamente. Me desculpa.